E você que está chegando no nosso canal, sejam muito bem-vindos ao canal Jutri React. E hoje temos muitas informações para passar para vocês acerca aí da volta aí de Pablo Maia, Oscar e Lucas Moura. Eles podem estar de volta a qualquer momento e nós iremos passar tudo aqui para vocês. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma informação, ativa as notificações, lembrando que os créditos estarão na descrição do vídeo. Vamos ver o que a mídia está falando acerca de tudo isso e logo depois voltamos. Né, sempre muito cheio e trazendo muitas preocupações, não só para o Zubeldia, mas para o torcedor também. Ontem a gente falou bastante sobre Lucas, sobre Oscar, quais são as expectativas de retorno desses atletas. Vamos falar sobre um desse meio de campo, Luiz Gustavo, né, que passou por um quadro de saúde aí delicado, que gerou uma grande preocupação. Tá tudo bem com ele, felizmente, graças a Deus. Mas será que ainda demora a voltar? A gente tem alguma informação nesse sentido? O São Paulo não vai acelerar um processo de volta de um jogador que teve uma situação de saúde, né? Então, assim, toda a cautela vai ser usada para que não se coloque em risco o retorno do jogador, né? Então, ainda não tem previsão, mas ele está reagindo bem, como diz ali a nossa tarja. E o São Paulo vai esperar. É muito semana a semana, né? Então, assim, reagiu bem, de repente dá para ir para o campo, já está em vias de repente, fazer uma transição, correr. E também com o acompanhamento dos médicos dele, né? Então, assim, é uma situação que foge da alçada do médico do clube, né? Então, tem o especialista, né? Tem o médico especialista que está atendendo o Luiz Gustavo, e isso em conversa com os médicos do clube. Então, assim, é sem previsão, porém, é uma situação que precisa ter cautela mesmo. Todo cuidado é pouco, né? Que envolve diretamente a saúde mesmo do jogador, e isso, claro, que é o que importa. Vamos dar uma recapitulada nesse DM aqui agora. Não sei se vai dar tempo, mas, por exemplo, se a gente puxar o Twitter do São Paulo, Instagram do São Paulo e tal, eles postaram fotos de todos os jogadores machucados que o torcedor mais quer voltar para o campo, que voltar a jogar, treinando com bola. Essa é uma grande notícia para o torcedor são paulino. Oscar, Lucas e Pablo Maia treinando com bola. Tô abrindo aqui. Tá abrindo o Instagram aí? Eu tô. Abre o Instagram aí, você vai ver. Tô vendo aqui. Vamos ver, vou mandar aqui pro... Lucas Moura. Vou mandar no nosso grupo aqui pro pessoal colocar lá. Eu acho que se for rapidinho dá tempo. Dá tempo. Lucas Moura, Oscar e Pablo Maia treinando com bola. A volta do Lucas será uma volta mais segura contra o Fortaleza na outra sexta, daqui a uma semana. Mas existe uma chance... A gente até olhou ontem, né? Era 2 de maio. Mas existe uma chance dele jogar terça-feira no Morumbi contra o Náutico. Copa do Brasil, terça-feira. Existe uma chance do Lucas retornar nesse jogo. A chance maior é contra o Fortaleza, mas existe uma chance grande dele voltar. O Oscar também. O Oscar idem, né? Tipo, tá no campo, tá treinando, mas é um pouquinho mais adiante. Boa notícia pra gente, hein? É uma semana de delay entre Lucas e Oscar. E o Pablo Maia, me garantem no São Paulo que ele estará à disposição do Zubeldia antes da parada para o Mundial de Clubes. Ó, a gente tá vendo aí, ó, Lucas, se passar as fotinhos aí bonitinho. É um carrossel de fotos. É um carrossel de fotos. Aí tem Lucas, depois aparece o Oscar, depois o Pablo Maia. Só de ver jogador no campo, com a bola no pé, já dá uma... felicidade. No coração, né? Para os caras voltarem logo. Aí, os caras são hoje a lenda, né? O Pablo Maia deve ficar à disposição mesmo até antes mesmo da parada, né? Do Mundial de Clubes. Então a gente está entrando em maio, a parada do Mundial é primeira semana de junho. Então acho que daqui a umas semanas aí, 1, 2 no máximo, que bem. Pablo Maia à disposição. Ótimas notícias. E aí? Pois é, meus amigos, a qualquer momento aí, Pablo Maia, Oscar podem estar de volta aí para o nosso tricolor, que vai agregar demais, meus amigos. Olha só o que
O André falou aqui, ó. Escuta só o que é que ele vai falar aqui. Ele elogiou demais o time Zubeldia. Disse time difícil de ser batido. E ainda destaca a volta por cima do técnico Zubeldia, porque em meio a esse emaranhado de complicações, de sufocamento, de pressão, o Zubeldia conseguiu dar a volta por cima aí e trazer uma nova cara para o São Paulo, fazer a união entre a base e os titulares, meu amigo. Vamos ver o que é que ele vai falar aqui. Logo depois nós voltamos também com o craque Neto entrando com farpas com Souza. Eu quero saber de vocês. O São Paulo é um forte candidato para avançar aí. Eu creio que o São Paulo avança facilmente para a próxima fase de grupo aí. De grupo não. Para a próxima fase da Libertadores. E temos chance sim. Não, eu creio que aí campeão não, mas chegar ali nas quartas de finais eu creio que a gente consegue, hein? Vamos ver. 6 brasileiros em campo. Olha aí. Esqueci de agradecer a banda no começo, Henrique. Pelo amor de Deus. Obrigado, banda. Obrigado, banda. Obrigado. E aproveita e já deixa o like aí, já que você me lembrou. Eu acho que eu também não pedi like, então já deixa o like pra nós. Cara, ontem foram 6 brasileiros em campo. 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Até aqui, na rodada total, 1 vitória, 6 empates e 2 derrotas. Olha lá, ó. Na Libertadores, Flamengo empatou fora, Inter empatou em casa. Já vou falar da repercussão desse jogo aqui, que teve até prisão. O São Paulo ganhou fora. Única vitória até agora do futebol brasileiro nessa rodada. O Botafogo perdeu fora e o Fortaleza empatou. E aí, claro, nós temos os jogos também da Sul-Americana. Mas começando pela Libertadores, ô Tulhão, só dando uma passada rápida, hoje a gente tem muitos assuntos, tá, gente? Hoje a gente tem muitos assuntos e precisamos aqui destacá-los com o destaque, né? Perdão da redundância, mas precisamos dar o destaque que eles merecem. Tivemos primeiro o São Paulo vencendo o Libertad por 2-0. Grande vitória do São Paulo, tá? Grande vitória do São Paulo. Grande vitória. E vocês vejam, né? O Zubeldia, que até outro dia a gente tava, e aí, o Zubeldia tá no cavalinho, tá correndo rumo à demissão, tá disparando e tal. Sabe desde quando que o São Paulo não perde, Tulhão? Tudo bem que tiveram empates aí no meio do caminho, né? Que não... Mas sabe qual foi a última derrota do São Paulo, Túlio? Foi no Paulistão. Contra o Palmeiras na semifinal, com aquele pênalti, né? Com aquele pênalti. Antes disso, tinha sido no Paulistão lá em fevereiro, há mais de 2 meses. Contra a Ponte Preta. Tá invicto no Brasileirão, tá invicto na Libertadores. O Zubeldia tá invicto na Libertadores. São 12 jogos de invencibilidade do São Paulo, 11 dele. Então, assim, ó, Zubeldia voltamos. E no trabalho, na base, muitos jogadores de Cotia ajudando. E eu sei que tem muita gente que fala, pô, mas são muitos empates. É verdade, são muitos empates. Melhor do que derrota. Cara, podia ser pior, né? Podia ser derrota. Podia ser pior. Em vários momentos foi se falado aí na imprensa, se não ganhar tal jogo, vai cair. Se não ganhar tal jogo, vai cair. E não só vai sobrevivendo, como vai fazendo um trabalho bem interessante. Interessantíssimo. E eu sempre falo aqui, Tulhão, a galera reclama, né, muitas vezes do desempenho e tal, muita gente reclama do Zubeldia, mas já na temporada passada, os resultados não foram foram resultados bem ok, porque o São Paulo termina o Brasileiro acho que em 6º, e ele para nas quartas nas 3 competições de mata-mata, que tem mata-mata, Paulistão nos pênaltis, Copa do Brasil cai pro Galo e Libertadores cai pro Botafogo num jogo que poderia ter vencido, que poderia tranquilamente ter passado. Então assim,
é assim, os resultados... E ele foi Falam por contratado, si só. eu tenho a impressão que para trazer resultados de Libertadores, ele vem com um conhecimento lá de LDU e tal, para fazer do São Paulo um time campeão de Libertadores. É isso aí, meus amigos. Zubeldia veio para fazer do São Paulo um time que joga Libertadores. Vamos ver agora o que o craque Neto trocou farpas aqui com Souza, porque Souza é São Paulino roxo e craque Neto é corintiano. Então vamos ver, ele teve que aguentar o Souza falando, porque o Neto, meu amigo, ele não deixa os caras falar não, ele se intromete na hora que os caras estão falando. Eu sei, isso eu acho um pouco chato e fora da ética também, porque se ele dá oportunidade pra alguém falar ali, ele se intromete muito, atrapalha muita pessoa e muitas das vezes o cara perde o raciocínio. Vamos ver aqui. Ele é bom técnico, senhor. Ele é bom treinador, O sim. que você fala sobre isso? Craque, o que ele tá fazendo Já ele interrompe o cara. sem os medalhões é absurdo. É um time que joga. Que medalhões, Souza? Lucas, Oscar, o próprio Luciano. Não, medalhão que eu conheço é de carne. Não, medalhões no sentido de... Bacon. Com bacon. Medalhões no sentido de jogadores grandes, Tá. sabe? Experientes. Velho, o né, próprio você quer dizer? Luciano. Não, Velho. não vou usar o termo que a Leila usou, né? Que a Leila usou? Chamar os jogadores que estavam reclamando de velhos. Que você estava encerrando a carreira. É, que estava encerrando a carreira. Ô, Leila, você também, não? É. Você pisa em nós, hein? É, não, Leila. Então é um treinador que tem meu respeito por isso, por estar fazendo o time jogar sem os principais jogadores. Tava caindo, Souza. Quase estava caindo e era normal. A partir do momento que o Dorival saiu e o último título do São Paulo foi o Dorival que deu, o torcedor ia. Mas se ele estivesse bem, não ia estar brigando com ele. Craque, ou você vê o copo meio ou muito cheio. O torcedor reclamava. Copo, Souza, que você tá falando. Eu não sei o que você tá falando. Que copo? Ou você reclama demais ou você reclama de menos. O torcedor estava reclamando que o São Paulo estava empatado 4 jogos, mas tinha 4 jogos que não perdia. Tá. Aí ele fez uma modificação O time errada. tá que jogando pra bem mim... ou mal? Não, tava jogando bem. Tava sendo bem escalado? Tava sendo não, bem escalado. Sabe por que, Souza, não tava sendo bem escalado? Porque se ele acreditasse mesmo nesses meninos, ele já tinha tirado os caras já antes. Mas o... Não, aí você fala agora. Aí o seguinte, agora... Tá vendo, cara? Venha dizer Corre que um foi pouquinho ele mais que o deu cara. certo com os meninos, porque não foi. Porque ele nunca quis os moleques. Porque quem tá jogando é os moleques. Ó, o Ferreira foi o primeiro que ele colocou pra jogar. O Matheus... Esse desgraçado também aí, né? O Matheus... Ferreira, você tá falando, né? É o Lucas Ferreira. Ferreira é da O direita. Ferreira da direita. Por É o quê? Ferreira da Mas direita. ele não tinha mais opção. Oscar, Lucas, Luciano Mal e o Caleri Caleri, Machado. ele tinha que botar o moleque mesmo. Isso, aí ele foi buscar na base. Não foi ele não, senhor. Foi por convicção, né? Foi ele por convicção, não. Quem buscou foi os caras da base. Ele foi na base do São Paulo, que é... Ele nem sabe onde é, Souza. Quem? Ele nunca foi lá em Cotia. O Zubeldia? Nunca foi assistir o Sub-20. Eu assisto o Sub-20, assisto o Sub-17, tudo no Sport TV. Craque, ó. Ele não foi ele, Souza. Você sabe... Ele foi ele, Souza. Vamos lá. Interrompe demais, cara, o Veja cara. que foi ele que teve a grandeza Foi de ele. botar esses meninos Ó, pra jogar. Foi, Veloso. Foi ele deixa que o Souza colocou. falar depois. Foi ele que colocou. Você sabe que a gente tem amigos particulares lá dentro. Por isso que eu tô falando. Foi ele que colocou. Demorou um pouco, porque os moleques jogar na base é diferente de jogar no profissional. O próprio Ferreira falou, o próprio Matheus falou que teve que melhorar alguns aspectos. Todo mundo pede pro Rian Francisco jogar. Só que o São Paulo joga com um jogador fixo na frente e tem que ter um cara grande. E o menino da base, que o... Cara grande, chama o Kid Bengala, Souza. O Zubeldia, ele foi Né? muito Cara cobrado. grande, né? O Zubeldia foi muito cobrado e Ô, questionado. Souza, o porque Zubeldia... ele não usava jogadores da base. Souza, Ô, Souza, então vou te perguntar. Pergunte. Se tivesse o Caleri jogando mal do jeito que ele tava, se tivesse o Luciano jogando mal do jeito que ele tava, e os caras tivessem... Ele botaria pra jogar os meninos? Ele já Nunca disse que ele faria isso. era cobrado muito e pressionado porque ele não usava os meninos da base. Isso. E eu vi uma declaração dele. Ele disse que ele não Pra ser queria jogador campeão, da base, que eu ele não queria posso pra ser botar campeão, moleque. Era com os caras Quem ganhou o jogo ontem? experientes. E a molecada que salvaram o emprego dele. Quem Molecada salvou o emprego dele. Ô, Zubeldia, você que anda de metrô. O cara entrou de metrô outro dia com a filha dele. Parecia que ele era o cara mais humilde do mundo. Esse país aqui é um país muito louco, né? Aí você anda de metrô em Londres, você é rico. Aí você anda de metrô em Paris, você é rico. Aqui parecia que ele era o cara... Não tenho nada contra ele, até acho ele bom treinador. Mas da base, quem salvou o seu emprego, quem salvou você andar de metrô ou ganhar o dinheiro que você ganha,
foi os meninos. Eu penso assim. Eu não- Rosinei, depois volta pro você, Souza. Realmente os meninos da base têm sido a solução para ele, né, craque Neto? Tem não. O Zubeldia vinha sofrendo, né, com a ausência desses jogadores lesionados e agora, né, ele conseguiu encontrar a solução. A solução E acho que dele- o time do São Paulo vai ficar Mas, mais garoto. forte ainda que esses meninos e a volta dos grandão. Exatamente. Porque os grandão vão ter que jogar agora. Porque quando o torcedor reclama, e o torcedor tem todo o direito Mas de torcedor não reclamar. escala time, Souza. Hã? Torcedor Eu não sei, escala mas assim, time, ó, filho. ontem ele mudou, ele botou o Ferreira e botou o Luciano e o time venceu. E ninguém falou nada. Aí ele tirou o Ferreirinha, porque corria um risco Mas sabe de... por quê, Souza? Mas Porque ele começou errado sem o Ferreira. Só que ele né? começou errado. E só que tem uma coisa. Sabe uma coisa que o São Paulo modificou, e principalmente no jogo de ontem? Quem jogou mal? Ontem no São Paulo, Fala um jogador só pra mim. pra mim, eu não vi ninguém jogar mal ontem. Então, Souza, é isso. Eu também não vi Quando ninguém você jogar mal. quando você pega aquilo que os meninos, todo mundo jogou bem. Mas o Matheus... Diferentemente do que estava acontecendo. E aí e a molecada que fez isso, truta. Matheus Alves está jogando muita bola. O próprio Ferreira, o Marco Antônio, Isso. que era um cara que ficou muito tempo fora, que era a quarta opção, O André. começou a jogar. O André O André voltou a fazer gols. Não, voltou não, sempre fez gols. Mas assim, você tem que provar Ó, o diariamente. André, Você tem que o cara provar. quem que era artilheiro do Campeonato Paulista? Não, você é treinador, eu sou treinador, você é treinador, você é treinador, você é treinador. Ou nós jogamos, nós quatro jogou, né? E jogamos muito, né? Você foi campeão brasileiro, você foi campeão brasileiro, você foi campeão brasileiro e eu fui campeão brasileiro. Eu fui campeão paulista, você foi campeão. Que momento? Você foi campeão paulista, você foi campeão paulista? Não, mineiro. Mas você foi campeão da Libertadores, você foi mineiro. Já Nós falo. pode falar. Nós pode falar. Meu irmão, você tem um cara que é centroavante e ele é o artilheiro do time e ele não joga. Por que o artilheiro não joga, Veloso? Eu não sei, até porque o André Caleri- Silva. Eu sei, e o Caleri não vinha jogando e o bem. cara jogando mal. Não vinha jogando bem. Alguma coisa tá errado. Será que vocês puxam o saco dos argentinos porque é argentino, do português porque é português? O Abel Vem faz pro isso Abel. também, né? O Abel faz isso. Quem tem mais gol no campeonato? É o Vitor Roque ou o Flaco Lopes? Quem jogava era o Vitor Roque, ele Você acha tirou que tá agora. certo? Não, claro que não. Não tá certo. Você tá dando uma opinião que parece que tá Não, certo o não, Zubeldia. O Caleri, 9 meses sem fazer gol. Você acha que tá certo ele ficar no time? Deixa eu te Souza? falar, eu te disse aqui, ó, o esquema de jogo não favorece o Vitor Roque do Palmeiras. Você falou. Eu falei, Ah, espera. ele espera pra você ver. foi, Espera só um até que pouquinho. ele tirou. O Palmeiras é um time que cruza bolas pela lateral, usa bem a lateral, tem dois laterais. Nós que estamos chegam falando no de São fundo. Paulo, Souza. Não, eu tô dando Não, mas quando eu exemplo. falo para você as coisas, você fala que eu estou falando do Corinthians. Agora eu tô falando de São Paulo, você quer falar do Palmeiras. Não, eu tô dando Na verdade um é exemplo. mentira, Veloso. Aí eu que sou o chato Não, da televisão. eu tô dando- Aí falando esses do- Interrompi demais o cara. engraçado aí, que Abri um parênteses aqui pra só falar, porque o Neto, cara, não sei, ele acho que ele não bate bem a cabeça, não. Interrompe direto os caras. Então, destacamos aqui, pessoal, pra vocês, a volta por cima de Zubeldia. Zubeldia deu um sacode no São Paulo. André Henry, sei lá o nome desse cara, disse que o São Paulo é um time difícil de ser batido aí. E os resultados mostram por si só. Então, o Zubeldia aí não quis recorrer à base no momento que ele estava com os medalhões, né? Quando estava com jogadores completos aí, como Lucas, Arboleda, Oscar e Pablo Maia. Ele não quis bem ir buscar jogadores na base. E hoje, a base é que está salvando literalmente o emprego do Zubeldia. Não queremos desmerecer nem a base, nem Zubeldia. E o que estão questionando é isso, que ele só deixou para recorrer para a base no último momento, quando ele teve oportunidades para utilizar esses meninos aí, que por incrível que pareça, estão dando show aí, estão sendo elogiados demais pela mídia. Então, você na posição de Zubeldia teria feito o que ele fez hoje e recorrer à base só na última instância, depois que perdeu todos os jogadores? Ou você teria aproveitado esses meninos antes, utilizado antes, porque a situação dos jogadores do São Paulo, que eles se lesionaram também, foi justamente por conta disso. Excesso em campo, excesso de minutos em campo, ou seja, os caras estavam se esforçando muito porque não tinha substitutos para suprir a posição daqueles jogadores. Então, Zubeldia usou jogadores até no limite deles.
E o que aconteceu? Lesões. Então, se Zubeldia tivesse utilizado esses meninos antes, com certeza os jogadores do São Paulo hoje não estariam nessa situação. Oscar, Pablo Maia, Lucas. Então, com certeza eles não estariam sofrendo hoje com lesões, porque os meninos iam dar um descanso para eles. E hoje Zubeldia acordou e espero que ele acorde mesmo quando os jogadores voltarem aí, os medalhões aí que o Souza falou, voltar, Zubeldia mescle esses jogadores com os jogadores da base. Luciano hoje perdeu a titularidade. Então, esses meninos estão mostrando que veio para jogar, veio para lutar com garra pelo São Paulo. Então, Zubeldia vem utilizar mais eles e eu quero saber de vocês. Zubeldia deve continuar utilizando os meninos da base depois da volta dos jogadores aí de Oscar, Arboleda, Pablo Maia, Lucas? Comentem aí o que é que vocês acham e deixe o seu like e se inscreve no canal.